Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Maria Clara e hoje na nossa aula de História do Brasil nós vamos falar sobre a Proclamação da República e nós vamos entender como que foi o decorrer até que isso acontecesse. Mas você sabe o que significa proclamar uma república? Você sabe o que significa a palavra república a princípio? Bom, o termo república, ele vem do latim e significa literalmente coisa pública. Ou seja, ele defende o interesse público de todos os cidadãos, o que não acontecia, por exemplo, em uma monarquia, que estava acontecendo no Brasil na época, era uma monarquia imperialista, porém o povo acabava que não tinha voz. E a gente vai entender por que as pessoas estavam ficando indignadas com essa monarquia que estava acontecendo no Brasil. Eu tô aqui com o meu material de apoio que eu vou deixar disponível para vocês verem. Bom, o que foi a Proclamação da República? A Proclamação da República foi um ato que deu fim à República aos não deu fim à República, deu fim aos tempos de monarquia no Brasil. Foi um ato golpista, porque foi um ato feito por militares, mas ainda assim aconteceu. E a gente vai entender quais foram os antecedentes para que isso acontecesse. Havia muita insatisfação dos militares com o sistema político que estava vigente na época, que era a monarquia, né? E a monarquia acaba que não estava mais defendendo o interesse do povo. E o povo estava querendo novas perspectivas, novas mudanças. Foi principalmente um pensamento de militares, mas não somente de militares. E esses militares também, eles tiveram influência de pensamentos positivistas da Europa, em que eles queriam mudanças no sistema político. A gente vai ver aqui algumas questões sobre os antecedentes, tá? Após a Guerra do Paraguai de 1970, a monarquia estava cada vez mais perdendo suas influências sobre o povo. Por quê? Porque os militares que eles lutaram na Guerra de 1970, eles estavam se sentindo desvalorizados. Eles queriam melhoras nas questões salariais e posições de cargo. Eles queriam ter uma posição ali na política. E eles não estavam tendo isso. O que pensava os militares? Eles estavam insatisfeitos quanto ao seu trabalho e eles exigiam melhorias após a participação deles no Paraguai, na Guerra do Paraguai. Entre as melhorias exigidas estava a questão salarial, e outro pensamento fortemente decisivo era o desejo dos militares por manifestar suas opiniões publicamente, ou seja, eles queriam ter voz. Isso não estava acontecendo, eles estavam sendo censurados pelo imperador. Isso mesmo, censurados, isso deixava os caras indignados. E esses militares, eles tiveram pensamentos baseados na corrente historiográfica positivista. O que significa isso? O que era o positivismo? O positivismo de Auguste Comte entende que a humanidade está sempre em contínuo progresso, ou seja, ela está sempre evoluindo. E os militares levaram isso para si e imaginaram que o Brasil estava precisando de uma evolução, estava precisando de uma mudança, de um progresso. E aí, através desse pensamento positivista, os militares, eles querem uma modernização no Brasil. Eles não querem mais esse sistema vigente que estava acontecendo na época, que era a monarquia. Eles acreditavam que eles tinham que escolher um governante para que pudesse guiar o país à luz da modernização. Algumas questões políticas que foram importantes para que as pessoas que elas fechassem o apoio delas à monarquia foi o seguinte: o eixo econômico do país agora estava se mudando, não estava mais no Nordeste, ela se centra agora para o Sudeste. Mas o que acontece? A galera que tinha pouco espaço econômico tinha muito espaço na política, enquanto a galera que tinha muito espaço econômico tinha pouco espaço na política. Vocês entendem? O que eu tô querendo dizer é que a província de São Paulo, que era um grande eixo econômico da época, tinha pouco espaço na política.
E o eixo econômico, por exemplo, do Rio de Janeiro, que já não estava tão centrado assim, tinha muito espaço na política. Isso acabou gerando uma insatisfação na província de São Paulo. Outro fator que fez os fazendeiros interromperem os laços dele com o imperador, com a monarquia, foi o fato da escravidão, da abolição da escravidão. O que acontece? Quando a escravidão foi abolida em 1888, os fazendeiros não tiveram nenhum tipo de indenização. Então eles ficaram indignados, eles não gostaram disso, porque eles perderam a mão de obra barata deles e eles não tiveram nenhuma indenização em cima disso, né? A partir dessas indignações, começam a se formar grandes grupos sociais que não estavam mais gostando da monarquia. Eles achavam que eles estavam extremamente insatisfeitos. Mas o que acontece? Os grupos conservadores conseguiram implementar a Lei Saraiva. E a Lei Saraiva, ela determinou que muita gente do Brasil não estava apta a votar. Para vocês terem noção, as pessoas aptas a votar após a Lei Saraiva, após a implementação da Lei Saraiva, caiu de 1 milhão para pouco mais de 100 mil. 1 milhão para pouco mais de 100 mil. Mas os liberais, eles não ficaram calados perante a isso. Eles foram ocupar o maior meio de comunicação da época, os jornais. Isso mesmo. Eles foram mostrar sua insatisfação com o império nos jornais. E aí, acabou gerando cada vez mais insatisfação na população. Vocês estão entendendo que isso tá virando uma bola de neve que qualquer hora vai crescer muito mais? É isso que estava acontecendo. Em 1970, foi lançado o Manifesto Republicano, um documento que criticava duramente a centralização do poder na monarquia e exigia um modelo federalista. Mas como que aconteceu o ato da proclamação? Eu vou explicar para vocês. Nesse momento, já havia uma grande parcela da população indignada com o que estava acontecendo na monarquia. Muita censura, pouco espaço na política. E no momento, o grupo de pessoas insatisfeitas com a monarquia só aumentava cada vez mais. Manifestações públicas aumentavam conforme o tempo, a ponto de ficarem incontroláveis. Só que o imperador Dom Pedro II acabou tentando censurar essas manifestações políticas na rua. Mas ele não obteve êxito, porque é como cortar a cabeça de um dragão. Você corta um, nasce dois. Então a galera estava revoltada. E os principais nomes importantes do ato da proclamação da República foi Artides Lobo, Benjamin Constant, Quintino Bocaiúva, Rui Barbosa, mas a figura central desse acontecimento foi ele, claro, Marechal Deodoro da Fonseca. Não poderia deixar de ser ele. A questão de saúde do Dom Pedro foi um fator determinante para que ficasse mais fácil o acesso dos militares no golpe. E como que isso aconteceu? Em 15 de novembro de 1889, Marechal segue em direção ao quartel generalizado e demite o Visconde de Ouro Preto da presidência do gabinete ministerial. Logo após isso, o Visconde foi preso por determinação de Marechal, só que a proclamação da República não acontece nesse momento, ela acontece horas depois, quando o Marechal ele assina um documento que dizia definitivamente que a monarquia estava extinta no Brasil. Mas quais foram as consequências e o que representa o fim da monarquia? Bom, Dom Pedro II acabou por ser exilado do Brasil em 17 de novembro de 1889 e a proclamação da República acabou dando fim a 70 longos anos de monarquia de Brasil Império. Agora o país era um país laico, onde não existia mais Estado e Igreja. As províncias ganharam mais liberdade, agora virando Estado. E, enfim, os militares conseguiram chegar ao poder, dando início à Era da República da Espada, que fica para outra aula. É isso, espero que vocês tenham gostado. Tchau!